Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um conceito geográfico chamado conurbação. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Na verdade, para você entender o que é conurbação, a gente vai ter que explorar sobre outras coisas da geografia. A primeira delas é a diferença entre cidade e município. Você com certeza já ouviu falar sobre esses dois nomes, mas você sabe a diferença entre eles? A cidade, na verdade, é a área urbana de um município. Por exemplo, o município do Rio de Janeiro ou o município de Arraial do Cabo. Eles dois têm uma área urbana. Essa área urbana é chamada de cidade. A outra área desse município é chamada de área rural. O mesmo município pode ter várias áreas urbanas espalhadas. Essas várias áreas urbanas vão compor várias cidades, ou seja, um município só pode ter várias cidades. A capital do município é sempre uma cidade, é chamada de cidade-sede do município. Tomamos como exemplo o estado do Rio de Janeiro, que está aqui nessa imagem. Existe uma região com vários municípios chamada região metropolitana. Por exemplo, temos aqui Rio de Janeiro, São João de Meriti, Belfor Roxo, Niterói, São Gonçalo. Esses municípios compõem a região metropolitana, que é que dentro dessa região tem várias cidades. Por que se chama região metropolitana e o que faz isso uma região? Essa região é formada porque todas as cidades elas giram em torno de uma cidade só, que é o Rio de Janeiro, chamada de metrópole. Metro do grego mãe e polis do grego cidade, ou seja, cidade-mãe, que nesse caso seria o Rio de Janeiro, dessa região metropolitana. São cidades que influenciam muito essas outras cidades. Por exemplo, temos migração pendular, é uma coisa muito recorrente nessas cidades. Ou seja, pessoas que moram em lugares como São Gonçalo, Magé, Duque de Caxias, frequentemente vão para o Rio de Janeiro trabalhar ou estudar, porque lá é onde tem mais investimentos do governo em sistemas de hospitais e serviços básicos. Essas cidades, metrópoles, geralmente são as mais populosas, porque elas obtêm esses benefícios, que seriam sistemas de hospitais e serviços básicos, e mais ofertas de emprego. Existem cidades chamadas de cidades de dormitório. O que seriam cidades de dormitórios? Seriam cidades onde que ficam nas periferias do Rio de Janeiro, que é a metrópole, e elas servem só para as pessoas dormirem lá. Essa cidade não tem tudo necessário para ser uma cidade. Elas são cidades onde as pessoas geralmente dormem e trabalham, estudam, passam a maior parte do tempo em outras cidades. Entendendo esses conceitos, a gente vai descobrir agora realmente o que é conurbação. Vamos tomar isso aqui como exemplo. Aqui nós temos na foto o município A, B, C, D e o E. São vários municípios diferentes de um estado. Cada município tem a sua cidade, que seriam esses pontinhos vermelhos. Você percebe que essas cidades não estão ligadas entre si. Mas ao passar do tempo, vão criando casas, vai criando rodovias, casas no meio das rodovias, postos de gasolina, depois vão criando shoppings, outlets, várias coisas, e todas essas cidades viram uma mancha só e fica quase impossível de distinguir qual cidade é cada uma. E isso se chama conurbação. É quando essas cidades vão se ligando tão fortemente que elas viram uma mancha urbana gigante, que é fruto dessa conexão. Por exemplo, aqui temos no exemplo que a cidade C não foi ligada, ou seja, a conurbação só aconteceu entre a cidade A, B, D e o E. A cidade C, a cidade do município C, não participou dessa conurbação. Um grande exemplo de uma conurbação é o conceito de megalópole. O que seria isso? Megalópole não é nada mais que a conurbação entre duas metrópoles. No Rio de Janeiro temos a região metropolitana, chamada de Grande Rio. E em São Paulo temos a Grande São Paulo, que seria outra região metropolitana de São Paulo, que por sinal é a maior do Brasil. Elas duas, com o passar do tempo, segundo os geográficos, vão se juntar uma hora e vão virar uma mancha urbana gigante, integrando essas duas regiões. Essa mancha urbana vai ser chamada de megalópole. Por quê? Porque na mesma mancha urbana vai ser conurbado duas metrópoles. Já existem megalópolis no mundo. Uma delas é a megalópole Boswash, que fica nos Estados Unidos. Ela engloba Nova York, Filadélfia, Baltimore e Newark. Assim como essa, existem várias outras megalópolis espalhadas pelo mundo.
É isso, galera. Esse é o conceito de conurbação, junto com outros conceitos da geografia. Espero ter ajudado. Valeu, até a próxima.